Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia de história. Eu vou contar hoje um conto de fadas dos irmãos Grimm que se chama A Moça Sem Mãos. Houve uma vez um moleiro que pouco a pouco foi caindo na miséria e nada mais lhe restou que o velho moinho atrás do qual havia uma macieira. Certo dia, tendo ido catar lenha na floresta, aproximou-se dele um velho que nunca tinha visto antes, o qual lhe disse: Por que te cansas tanto a rachar lenha? Se me prometeres o que está atrás do moinho, eu te tornarei imensamente rico. O que mais poderá ser, senão a minha macieira? Pensou o moleiro, que respondeu: Está bem, prometo. E o desconhecido fê-lo assinar um compromisso. Daqui a 3 anos virei buscar o que me pertence, disse o velho sorrindo sarcasticamente e indo embora. Ao voltar para casa, a mulher correu-lhe ao encontro e admirada perguntou-lhe: Dize-me, marido, de onde vem essa riqueza que subitamente nos invadiu a casa? Todos os caixotes e caixas, de maneira inesperada e repentina, ficaram cheios de coisas. Não vi pessoa alguma entrar em casa e trazer tudo isso, e não sei explicar de onde veio. O marido então explicou. Foi um desconhecido que encontrei na floresta. Ele prometeu-me grandes tesouros se lhe cedesse o que está atrás do moinho. Assinei um compromisso que lhe cederia. Pois bem, podemos dar-lhe a nossa macieira, não achas? Ah, marido! Gritou a espantada mulher. Esse desconhecido era o diabo, e não era a macieira que pretendia, mas nossa filha, que estava nessa hora varrendo o quintal atrás do moinho. A filha do moleiro era jovem, muito bonita e muito piedosa. Passou aqueles 3 anos no mais santo temor de Deus e sem cometer nenhum pecado. Decorrido o prazo estabelecido, no dia em que o diabo devia ir buscá-la, ela lavou-se bem e com um giz traçou um círculo ao redor. Logo cedo, o diabo apareceu, mas não lhe foi possível aproximar-se dela. Então, muito zangado, disse ao moleiro: Tens de tirar-lhe toda a água a fim de que não possa lavar-se, porque senão não terei nenhum poder sobre ela. O moleiro, amedrontado, prontificou-se a obedecer. Na manhã seguinte, o diabo apareceu novamente, mas ela havia chorado sobre as mãos, e estas estavam completamente limpas. De novo, o diabo não conseguiu aproximar-se dela. Então, furioso, disse ao pai: Corta-lhe as mãos, do contrário, não poderei levá-la. O pai, horrorizado, queixou-se: Como poderei cortar as mãos da minha própria filha? O demônio então ameaçou-o, dizendo: Se não o fizeres, tu serás meu, e eu te levarei comigo. O moleiro, encabrunhado, prometeu obedecer-lhe. Foi com a filha e disse: Querida filha, o diabo ameaçou levar-me se eu não cortar tuas mãos. Dominado pelo medo, prometi ir fazê-lo. Ajuda-me nesta minha angústia e perdoa-me todo o mal que te faço. Querido pai, respondeu a jovem, sou vossa filha, podeis fazer de mim o que quiserdes. Estendeu-lhes as mãos, deixando que lhe as cortasse. O diabo veio pela 3ª vez, mas ela havia chorado tanto durante todo o tempo sobre os pobres cotocos que estes ficaram limpíssimos. Tendo assim perdido qualquer direito sobre ela, o diabo foi obrigado a desaparecer. Graças a ti, disse-lhe o pai, ganhei essas riquezas imensas. Portanto, quero tratar-te daqui por diante até o fim da tua vida como rainha. A jovem, porém, respondeu-lhe: Não, meu pai, não posso mais ficar aqui. Devo ir-me embora. Não faltarão por este mundo além criaturas piedosas que me darão o necessário para viver. Depois mandou que lhe amarrassem os cotocos atrás das costas e, quando o sol raiou, despediu-se e pôs-se a caminho. Andou sem rumo certo o dia inteiro até cair a noite. Chegou assim ao jardim do Palácio Real
e como estivesse o luar muito claro, pôde ver as árvores carregadinhas de frutos, mas não podia entrar no jardim, pois era cercado em toda a volta por um largo fosso. Ora, tendo caminhado o dia inteiro sem comer nada, sentia-se desfalecer de fome e pensou: ai, quem me dera estar lá dentro e comer algumas frutas, senão terei que morrer aqui de fome. Então, ajoelhou-se e, rezando fervorosamente, invocou o auxílio de Deus. No mesmo instante, apareceu um anjo que abaixou uma comporta esgotando a água do fosso, e assim ela pôde atravessá-lo. Entrou no jardim, sempre acompanhada pelo anjo, viu uma árvore carregada de frutos. Eram peras bonitas e maduras, mas estavam todas contadas. A jovem aproximou-se da árvore e com a boca colheu uma pera a fim de aplacar a fome. O jardineiro viu-a, mas como o anjo estava junto dela, ficou com medo, julgando que a moça fosse uma alma do outro mundo, e não disse nada. Nem mesmo ousou chamá-la ou interrogá-la. Tendo comido a pera que lhe matou a fome, ela foi esconder-se num bosquete que havia ali por perto. Na manhã seguinte, o rei desceu ao jardim e foi direitinho contar as peras da pereira. Notou que faltava uma e perguntou ao jardineiro que fim tinha levado, pois não a havia aí no chão debaixo da árvore. Portanto, estava mesmo faltando. O jardineiro então contou-lhe o ocorrido. Na noite passada, apareceu uma alma do outro mundo. Faltavam-lhe as 2 mãos, mas colheu a pera da árvore com a boca e comeu-a. Mas como conseguiu atravessar o fosso cheio de água? Perguntou o rei. E para onde foi depois de comer a pera? Desceu alguém do céu, trajando roupas alvas como a neve, baixou a comporta, prendendo a água para baixo, e a alma do outro mundo pôde atravessar. Creio que devia ser um anjo. Então fiquei com medo, não fiz perguntas nem chamei. Tendo comido a pera, o espectro desapareceu por onde tinha vindo. Se é assim como dizes, esta noite ficarei vigiando contigo, disse o rei. Quando escureceu, o rei desceu ao jardim. Trazia junto um padre que devia interpelar a alma do outro mundo. Sentaram-se os 3, o rei, o padre e o jardineiro, debaixo da árvore e ficaram aguardando. Quando deu meia-noite, a moça saiu do bosquete, chegou ao pé da pereira e comeu outra pera, colhendo-a com a boca. Continuava ali ao lado do anjo de vestes brancas como a neve. O padre levantou-se, deu alguns passos e, em direção dela, perguntou: Vieste de Deus ou do mundo? És um espectro ou um ser humano? Não sou nenhum espectro, respondeu a moça. Sou uma pobre criatura abandonada por todos, menos por Deus. O rei, ouvindo isso, aproximou-se e disse-lhe: Se todos te abandonaram, eu não quero te abandonar. Vem. Levou-a para o seu castelo e, notando quão bela e piedosa era, logo se apaixonou. Ordenou que lhe fizessem 2 mãos de prata e depois casou-se com ela. Não perdia a menor ocasião para fazer mal à rainha. Muito feliz, Pegou a carta tendo, que o porém, mensageiro que partir para a guerra. O rei recomendou a jovem rainha à sua mãe, dizendo: Assim que ela der à luz a criança que está esperando, cuidai bem dela e escrevei-me imediatamente. E a rainha deu à luz a um lindo menino. A velha mãe apressou-se a escrever ao rei, anunciando-lhe a feliz nova. Pelo caminho, porém, o mensageiro, muito cansado, deteve-se perto de um riacho a fim de repousar um pouco e não tardou a adormecer. Não demorou muito e apareceu o diabo, que não perdia a menor ocasião para fazer mal à rainha. Pegou a carta que o mensageiro levava e trocou-a por outra que dizia ter a rainha dado à luz a um monstrengo. Ao receber a carta, o rei espantou-se e ficou profundamente desolado, porém respondeu dizendo que tratassem bem da rainha até o seu regresso. O mensageiro, de volta com essa outra carta, deteve-se outra vez no mesmo lugar para repousar e adormeceu. Então o diabo, aparecendo,
tornou a substituir também essa carta por outra, na qual era ordenado que matassem a rainha e o filho. Ao ler a carta, a velha mãe ficou horrorizada, não podendo acreditar em tal ordem. Então escreveu novamente ao filho, mas não obteve resposta, porque todas as vezes aparecia o diabo e substituía as cartas. Aliás, na última vinha a ordem expressa de conservar a língua e os olhos da rainha como prova de sua morte. A velha mãe chorava a ideia de ter que derramar aquele sangue inocente, e não sabendo como sair-se de tão penoso encargo, durante a noite mandou que lhe trouxessem uma gazela, cortou-lhe a língua e arrancou-lhe os olhos e guardou-os. Depois foi ter com a rainha dizendo: Não tenho coragem de executar as ordens do rei, que mandou matar-te, mas não podes continuar aqui. Vai, pois, esse mundo afora com o teu menino e não volte mais. Tendo dito o que devia, amarrou a criança nas costas da pobre mulher, que se foi toda chorosa. Chegando a uma grande floresta virgem, ajoelhou-se e pôs-se a rezar fervorosamente. O anjo do Senhor apareceu-lhe e conduziu-a a uma casinha na qual havia uma tabuleta com os seguintes dizeres: Aqui mora quem quiser livremente. Da casinha saiu uma donzela alva como a neve, que foi ao encontro da rainha, saudando-a. Seja bem-vinda, minha rainha. Convidou-a a entrar e desamarrou a criança das costas e a chegou ao seio para que a amamentasse, deitando-a depois no lindo bercinho adrede preparado. A pobre mulher então lhe perguntou: Como sabes que sou rainha? Sou um anjo enviado por Deus para cuidar de ti e do teu menino, respondeu a donzela. A ex-rainha viveu nessa casa durante 7 anos, sempre magnificamente tratada, e graças à sua piedade, Deus permitiu que lhes crescessem novamente as mãos. Enquanto isso, o rei, voltando da guerra, quis ver a esposa e o filho. A velha mãe, prorrompendo em pranto, recriminou-o: Homem perverso, por que escrevestes ordenando que matasse 2 inocentes? E mostrou-lhe as cartas falsificadas pelo demônio, acrescentando: Fiz quanto me ordenaste, e apresentou-lhe as provas pedidas, a língua e os olhos. O rei não pôde conter-se e desatou a chorar, e bem mais amargurado pela sua querida esposa e pelo seu filho. Chorava tão desesperadamente que a velha mãe, apiedando-se dele, confessou: Acalma-te, não chores mais, ela ainda está viva. Mandei matar em segredo uma gazela e as provas que aí tenho são as línguas e os olhos dela. Quando a tua mulher, amarrei-lhe o filho às costas e disse-lhe que se fosse pelo mundo e prometesse nunca mais aparecer por aqui, pois tu estavas tão furioso que receei por ela. O rei, acalmando-se, disse: Irei até onde acaba o azul do céu, sem comer nem beber, à procura de minha querida esposa e de meu filhinho, se é que ainda não morreram de fome. Pôs-se a caminho, andou vagando durante 7 anos, sondando todos os penhascos e cavernas, mas não a encontrou, então julgou que tivessem morrido. Durante este tempo, não comeu nem bebeu, conforme havia prometido. Deus, porém, o manteve vivo e são. Finalmente, depois de tanto perambular, passou pela floresta virgem e encontrou a casinha com a tabuleta na qual estava escrito: Aqui mora quem quiser livremente. Saiu de dentro dela a donzela alva como a neve, que, pegando-lhe a mão, convidou-o para entrar. Sede bem-vindo, majestade. E perguntou-lhe de onde vinha, e ele respondeu: Venho de longe, são quase 7 anos que ando à procura da minha esposa e de meu filho, mas não consigo encontrá-los. O anjo ofereceu-lhe alimento e bebida, mas ele recusou, dizendo que só queria descansar um pouco. Deitou-se e cobriu o rosto com um lenço e fechou os olhos. O anjo então foi ao quarto onde estava a rainha com o menino, a quem puseram o nome de Doloroso, e disse-lhe: Vem e traz teu filho, acaba de chegar teu esposo. A mulher foi e aproximou-se de onde ele estava dormindo.
Nisso caiu-lhe o lenço do rosto e ela disse ao menino: Doloroso, meu filho, apanhe o lenço de teu pai e cobre-lhe o rosto. O menino recolheu o lenço e cobriu o rosto do pai. Este, semi-adormecido, apenas ouviu o que diziam e deixou cair outra vez o lenço. O menino então lhe disse, impaciente: Querida mamãe, como posso cobrir o rosto de meu pai? Eu não tenho pai na terra. Aprendi a oração que me ensinaste. Pai nosso que estás no céu. Tu sempre disseste que meu pai estava no céu e que era o bom Deus. Como posso agora reconhecer um homem tão selvagem? Este não é meu pai. A estas palavras, o rei sentou-se e perguntou à mulher quem era. Sou tua esposa, respondeu a rainha, e este é teu filho doloroso. Vendo que as mãos delas eram verdadeiras, disse o rei, minha esposa tinha as mãos de prata. Foi o bom Deus que me fez crescer estas mãos naturais, respondeu ela. O anjo então foi ao quarto dela e trouxe as mãos de prata, mostrando-as ao rei. Isso convenceu o rei que esta era realmente sua esposa e o menino seu filho. Apertou-os em seus braços e, beijando-os com grande ternura, disse: Agora caiu-me um grande peso do coração. O anjo do Senhor, mais uma vez, serviu-lhes comida e bebida. Depois regressaram todos ao palácio para junto da velha mãe. Houve grande alegria por todo o reino, e o rei e a rainha celebraram outra vez suas núpcias, vivendo felizes até a sua santa morte. Bom, gente, esse foi o conto de hoje, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelas travadas de língua na hora de ler esse conto para vocês. E também pelo desenho. Ali na metade faltou um pouquinho de força para pintar Mas, enfim, deu tudo certo. Bom, gente, se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe o like e comenta aqui embaixo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!